Muito bem, vamos seguir com a nossa quarta unidade. Esse título bem amplo, né? Democratização do acesso à justiça, teorias da decisão judicial e um processo constitucionalmente adequado, né? Como eu já expliquei na nossa primeira videoaula introdutória da unidade, agora eu vou destacar para vocês, de forma sempre ligeira, os pressupostos, os novos pressupostos filosóficos, que a gente chama genericamente de giro linguístico, né? Então, desde já, entendam que com esse giro, com essa guinada, vai haver uma verdadeira revolução, né? Em termos de suporte filosófico, e que vai afetar diretamente a hermenêutica jurídica, né? As teorias da decisão, que, consequentemente, trazem novas possibilidades de acesso à justiça, novas possibilidades, novos perfis de dinâmica processual, tá? Então é aí que vamos chegar. Bom, mas primeiro, né, mais uma vez, reparem que o tal giro linguístico na filosofia teria sido uma virada bastante radical, mas que é composta de duas viradas, né? Duas novidades filosóficas. A primeira delas seria o giro pragmático. E o que é isso? Do que estamos tratando exatamente, né? Wittgenstein foi um grande filósofo, né? Extremamente produtivo no contexto ainda da primeira metade do século XX. E Wittgenstein foi uma grande expressão do positivismo lógico, pelo menos em boa parte da sua trajetória acadêmica, filosófica, né? O que é isso exatamente, né? Vejam, positivismo filosófico, né? O Wittgenstein, no primeiro momento, se esforçou, enquanto pesquisador, para fazer da linguagem uma verdadeira matemática. Ele considerou que o grande problema, né, acadêmico, científico, filosófico da Europa da primeira metade do século XX era que, na maior parte dos debates, os debatedores não chegavam a se entender de fato. E não se entendiam porque usavam as mesmas palavras, mas com sentidos bem diferentes. E daí todos os maus entendidos que afloravam, né? Então o positivismo lógico, enquanto uma corrente de pensamento, né? E aí, para muito além de Wittgenstein, a gente vai falar do Círculo de Viena, né? Um grupo de filósofos super vanguardistas, né? Que expressão do seu tempo. Lembrem-se que na primeira metade do século XX, o panorama positivista dava a tônica, assim como no campo do direito o positivismo jurídico, né? E esse perfil de filosofia positivista, então em voga, né, hegemônico, impactou todos esses pensadores
que se debruçaram nesse trabalho. Wittgenstein talvez um dos mais destacados, né? E por muito tempo, né, o primeiro livro do Wittgenstein, o objetivo dele era exatamente esse, um pensador analítico por excelência, que queria depurar radicalmente a semântica das palavras, né? Ele queria fazer, né, um tanto figurativamente, mas com aquele trabalho realizado, a gramática se identificaria com uma matemática, né? Filtrar cada palavra da duplicidade de sentidos. A ideia era mais ou menos essa, né? Só que por mais que ele, seus pares, se esforçassem nesse trabalho, estavam percebendo que a coisa absolutamente não era simples. E num determinado momento, daí a tal virada, né, parece que Wittgenstein teve um insight, né? Ele teve uma percepção de que aquele projeto, aquele objetivo de filtrar as palavras ou a linguagem da ambivalência de sentidos era simplesmente irrealizável. E ele assim considerou, exatamente observando as pessoas conversarem, interagirem entre si. O que ele percebeu é que o significado das palavras decorre fundamentalmente de um jogo que se estabelece no momento em que as pessoas estão interagindo entre si. Ou seja, para além, e aí a gente, só quero ilustrar com isso, se a gente pensa na semiótica ou no estudo dos símbolos, e é claro que a linguagem é uma questão simbólica, a gente tem diferentes níveis de análise. O primeiro desses níveis é o nível de análise sintática, que é o mais básico, que é o mais duro, o mais elementar. E no caso da linguagem é quando a gente pensa na estrutura de uma oração. Então a análise, todo mundo se lembra das aulas de português, das aulas de gramática. Então a análise sintática, a gente vai analisar se naquela frase ou oração existe um sujeito, existe um objeto e etc, e etc. Mas num nível intermediário teríamos a análise semântica. Então a análise semântica dava a tônica no contexto das primeiras pesquisas de análise do Wittgenstein. Ele procurava filtrar os sentidos de modo que as palavras ou as frases ou orações tivessem um único significado. Então ainda é um exercício que tem a sua complexidade, mas muito simples. Quer dizer, o pressuposto é de que a linguagem tem um significado prévio ao seu uso. E foi isso que ele percebeu. Não é assim. Na verdade, é só usando a linguagem, as palavras, que essas palavras vão ter significados. E à medida em que eu uso de diferentes formas, essas palavras, as mesmas palavras, vão ter significados muito diversos. É isso que ele está dizendo. E acredito que é uma conversa, é uma reflexão que tem, alguma abstração, sim, mas todos vocês podem entender isso muito simplesmente.
vamos considerar o seguinte, né? Como que o jeito de falar de cada um de vocês quando estão num ambiente de trabalho, né? Como que é o jeito de falar de cada um de vocês quando vocês estão num ambiente familiar, né? Vamos pensar nas relações afetivas, nas relações de namoro, né? Particularmente, estritamente, como que é o jeito de falar quando você está falando com a namorada, com o namorado, com o esposo, com a mulher, né? Quero crer que nesses diferentes contextos vocês vão ter um jeito de falar muito diferente, né? Costuma ser o básico, né? E aí vocês podem entender o que eu quero dizer, o que Wittgenstein visualizou no seu contexto, né? Imaginem determinadas palavras usadas por artistas, músicos do hip hop, né? Aquela palavra que no âmbito da gramática culta tem um certo significado, numa música de hip hop, enquanto uma gíria, né, pode ter um significado radicalmente diferente. Ou seja, Wittgenstein chega no nível de análise pragmática da linguagem. E o nível de análise pragmática analisa exatamente o uso da linguagem ou das palavras. E é aí que ele começa a perceber que o projeto inicial é simplesmente irrealizável, porque as palavras vão ter um significado próprio dependendo do contexto, dependendo do jogo de linguagem que está acontecendo, né? Com isso, né, com a virada pragmática ou com o pragmatismo linguístico, né? E é claro, né, vários outros estudiosos vão se projetar com esse tipo de análise e vão, né, levar isso a um nível de sofisticação muito grande, né? Daí a linguística hoje um campo extremamente rico, produtivo da semiótica, enfim, mas essa é a grande guinada trazida por Wittgenstein, o pragmatismo linguístico. Então, com isso, rompe-se completamente com toda aquela tradição do significado prévio, pronto, e que sempre foi determinante para a construção do conhecimento científico. Então essa primeira grande chave, a gente continua, né, tentando sempre seguir aquele limite de tempo. A gente continua, né, ainda temos um tempinho, vamos ver o que conseguimos dizer dentro do pacotinho aí de 15 minutos. Vou começar então, pelo menos começar a considerar a segunda guinada, né, a virada hermenêutica com Gadamer, né? O Gadamer, como eu já adiantei, né, ele estudou com Heidegger, outro grande filósofo alemão, foi um grande aluno, né, extremamente promissor, tanto é que virou tudo que é, né, em termos de história do pensamento, da filosofia, enfim. Aprendendo as lições da filosofia existencialista heideggeriana, o Gadamer foi o responsável por uma verdadeira revolução no campo da hermenêutica. É por isso que eu já falei para vocês, né, algo que talvez não seja tão usual,
mas eu fiz a distinção da hermenêutica como método e, com Gadamer, a filosofia hermenêutica. O que é a hermenêutica, no fim das contas? A hermenêutica é um filão de análise que remonta pelo menos ao século XVI, com a Revolução Protestante, né? Com o protestantismo, se preferirem. Com o protestantismo, né? Protestava-se exatamente em relação ao que estava estabelecido, que era o verdadeiro monopólio dos sacerdotes da Igreja Romana de filtrar, de interpretar os textos sagrados, a Bíblia, né? Então vejam que interessante, esse seria o capítulo inicial da história da hermenêutica, né? Eu conto um pouco mais na próxima pequena aula, né? Ainda na próxima aula, né? Nos primeiros minutos, eu digo o necessário sobre Gadamer e vamos avançar.